E aí, beleza? Conheçam o show dos Banana Splits, apresentando Fligo, o Beagle guitarrista, Bingo, o gorila baterista, Drooper, o leão do contrabaixo e Snork, o elefante. E claro, o Steve, o faz tudo. Esse é o programa famoso do final dos anos 60, que até hoje ainda fazem gravações. E Beth acabou dormindo assistindo esse programa e foi surpreendida por um elefante, mas era o seu filho Harley, que estava ansioso, pois no dia seguinte era o seu aniversário e ele adorava os Banana Splits. Austin, o seu filho mais velho, levou um sermão por chegar tarde aquela noite. E ela queria que ele se esforçasse, pois no dia seguinte era o aniversário do seu irmão e teria que ser perfeito. Harley era super fã dos Banana Splits, que era raro alguém da idade dele ainda gostar desse programa, e pro seu padrasto Mitch era uma verdadeira bobagem ele gostar desse programa. Mas como acreditava em fadas, como presente ganhou uma varinha que mais parecia uma espada do seu irmão, e ficou ainda mais feliz em saber que ganhou ingressos para assistir ao vivo a gravação do show dos Banana Splits. Dando um abraço em Mitch, mas ele não gostava que o garoto ficava o chamando de paizinho. E como Harley não tinha mais nenhum amigo, sua mãe convidou Zoe, uma colega de escola, para ir com ele. Mesmo a garota não gostando muito da ideia, já que Harley acreditava em animais gigantes que falavam e fadas. Mas sua mãe a obrigou a ir, então a família chegou aos estúdios da Taft. E esperariam na fila para conhecer os Banana Splits, e ali tinha alguns oportunistas, como Jonathan querendo apresentar sua filha para o produtor, e Ted e sua namorada, influenciadores. Mas segundo Paige, a garota da organização, não eram permitidos celulares na gravação do programa, e eles tiveram que entregar. E assim que os artistas chegaram, Harley ficou tão animado que entrou na frente e quase foi atropelado. Moleque do caralho! Beth ficou bastante preocupada e até chamou a atenção de Mitch, mas ele só ficava no celular e não estava nem aí pro garoto, e o Austin ficou interessado em Paige, trocando até olhares com a garota na fila, mas os Banana Splits entraram, e era assim animatrônicos, e como o Drooper quase atropelou alguém, iria ser atualizado, mas na hora que o técnico começou o procedimento, parece que algo estava errado com sua programação, e o seu código começou a ficar vermelho. Rebecca era a produtora e quem estava por trás da organização dos episódios, mas o dono da Taft, Andy, tinha tomado uma decisão de cancelar o programa dos Banana Splits, já que era velho e obsoleto, e colocar coisas novas na produtora, e aquele então seria a última apresentação dos animatrônicos. Já na plateia, quem tivesse com uma estrela atrás do convite ficaria depois do show para conhecer os personagens, e os sortudos foram Jonathan e sua filha Parker, e Ted, o influenciador, e sua namorada. Porém, Harley ficou um pouquinho triste, pois não tinha estrela atrás do seu convite e não iria conhecer os personagens depois do show, mas era a hora da apresentação. E todos estavam presentes, até o Steve, um adulto vestido de criança. Apenas o Drooper, o leão, não se apresentou. Segundo o Cal, o técnico, ele estava pronto para voltar ao show, mas começou a demonstrar comportamentos estranhos, como não seguir sua programação e ficar com os olhos vermelhos. Mas o show dos Banana Splits estava rolando, onde era um reality show com participação e convidados, e como Austin estava demorando no banheiro, seu padrasto foi atrás dele, dizendo que também iria checar as mensagens do escritório. Mas, na verdade, Austin queria falar mesmo com Paige, que tinha que lidar com o preciosismo de Steve, e Austin contou a ela que era o aniversário do seu irmãozinho, e ele queria muito conhecer os Banana Splits depois do show. Ok, então ela ficou com o coração mole e disse que daria um jeito. E no corredor avistaram Snork, o elefante, com um comportamento que ele não estava acostumado a fazer. Steve ouviu seu chefe dizer que o programa foi cancelado e usaria a tecnologia em outra coisa. Só que minutos depois ele ouviu um barulho estranho na sua sala e ficou preso, sendo surpreendido por Bingo, o gorila baterista. Já era. Mas era a hora do encerramento do show, e eles sempre terminavam com o rock, e não seria o diferente dessa vez. Só que Steve, bêbado e sabendo que era o último programa, tava nem aí pra nada. Só que foi derrubado da caixa de som por Trooper e foi intencional. Mas para Beth fazia parte do show, e assim que eles se despediram, só ficariam quem tinha estrela no convite, e Harley teve uma surpresa. Foi convidado por Paige para conhecer os Banana Splits como presente de aniversário, tudo graças ao seu irmão.
Mitch de novo tinha que atender a ligação do trabalho e Steve, bêbado, começou a se despedir dos seus amigos animatrônicos, no qual trabalhou por anos e disse que odiou cada minuto que passou junto com aquelas máquinas. Só que assim que entrou no seu camarim, Trooper foi atrás dele. Ficou o encarando e Steve achou que tinha dado problema na programação dele novamente, cuspindo cachaça na cara do leão. Aí começou a violência de verdade desse lugar, pois com o pirulito que ele achou, agarrou Steve e colocou direto na sua garganta, fazendo ele se afogar no próprio sangue e matou o pobre do Steve no seu próprio camarim. Mas era hora dos convidados conhecerem os personagens e teriam direitos a tirarem fotos e tudo mais. Só que Jonathan queria apresentar sua filha, segundo ele um fenômeno pro produtor do show, mas para Paige isso não iria rolar. Então ele decidiu ir sozinho com sua filha atrás da produtora. Com isso, Paige teve que ir atrás dos dois. Tad e sua namorada Pop aproveitaram a oportunidade para conhecer o lugar e fazer uma live escondida, e os únicos que ficaram foram as crianças para conhecer Trooper e Bingo, que até rolou um tapinha. Só que Beth foi atrás do seu marido, que não saía do celular, dando desculpa sempre que era do escritório, mas assim que ela pegou o celular, viu que ele estava trocando nudes com a secretária e claramente uma traição rolando. Discutindo, e Austin entrou na briga, mas o lance é que Mitch já estava nem aí para esse casamento e saiu andando e falando sozinho. Beth iria pegar as crianças e ir embora, e Mitch continuou falando com sua secretária, mal sabendo que Snork, o elefante, estava o seguindo. Jonathan levou sua filha para falar com Rebecca, mas a garota mal começou a dançar e já foi interrompida, dizendo que Andy, o dono da empresa, cancelou o programa e estavam todos demitidos, mas Jonathan ainda queria falar com o dono da produtora. Já tarde, o influencer levou sua namorada no cenário de magia de Flegel, o Beagle, e além da live, ele aproveitou para pedir sua namorada em casamento. Claro que a doida aceitou, porém o próprio Beagle apareceu. Pegou o celular dele para fazer uma mágica, mas na verdade quebrou todo o aparelho, e depois iria fazer o velho truque de partir uma pessoa no meio, só que dessa vez não teve truque nenhum, e partiu o influencer de verdade, matando o garoto na frente de sua namorada. Jesus Nazaré. O Beagle iria fazer isso com a garota também, mas como ouviu os pirralhos chamando ele e queriam conhecer o elefante, levou os pirralhos com ele e deixou a garota lá. Já Mitch ficou do lado de fora, percebeu que tinha alguém dirigindo e começou a correr dele. Jonathan levou sua filha pro dono do estúdio conhecer, só que quem estava lá era Trooper, o leão, e com uma lata de aerosol tacou fogo na cara de Jonathan e a garota foi sequestrada por Bingo, o gorila. O lance é que todo mundo tinha sumido do set e Beth ficou preocupada com seu filho, enquanto isso Mitch era perseguido por Snork, o elefante, que com seu simpático carrinho queria mesmo era atropelar o maluco, mas ele levou sorte na primeira. Só que assim que foi pedir ajuda para o porteiro, ele também estava sem sua cabeça e agora sim, o elefante atropelou o mané. Beth ficou conversando com seu filho sobre problemas da vida e tudo mais, até que Rebecca apareceu, dizendo que estava tudo sob controle, mas foram surpreendidos por Jonathan todo ferrado com o rosto queimado, dizendo que os animatrônicos tinham o atacado. Já Harley e Zoe foi levado pelo Beagle para ficar junto com a outra garota e os trancou lá dentro, e o outro que foi levado foi Austin, quando estavam procurando o seu irmão. E quem o levou para a estrutura do estúdio foi Bingo, o gorila, só que Beth ficou com sangue no olho. Subiu para salvar o seu filho e jogou o animatrônico lá de cima, a princípio já deixando o bicho meio desligado, só que assim que desceram, encontraram Pop chorando as mágoas ao lado do seu namorado partido no meio. Já Cal, o técnico que criou esses animatrônicos, disse aos pirralhos que alguma coisa tinha dado errado na programação deles, pois de alguma forma descobriram que o show seria cancelado e partiram para a violência, pois aquilo era a única coisa que tinham. Só que o pequeno Harley falou com ele e com seu coração mole até iriam soltá-los. O problema é que Trooper chegou com o Bingo todo quebrado e como o técnico acreditava que era seu filho, ficou preocupado. Só que a molecada foi mais esperta, pegou a chave e abriu a cela, e depois os três ainda conseguiram bater no velho e o trancar naquele lugar. Porém, a próxima vítima foi Rebecca, que estava cuidando de Jonathan, mas o Beagle apareceu, e mesmo ela
dizendo para ele parar, ele não ouviu. Queria mesmo era enforcar a produtora e ela arrancou dos seus olhos, mostrando que eles estavam programados para matar. Ela e Jonathan serviriam para a hora da lambança, obrigando os dois a fazerem o percurso todo escorregadio. Só que assim que chegaram no topo, quem estava com a chave era Beagle, que usou para perfurar as costas de Jonathan, o derrubando lá de cima. E Rebecca, mesmo pulando na piscina de bolinhas e pegando a chave, o que ela ganhou na verdade foi uma martelada de Drooper, o leão, na cabeça. Por que tanta violência, rapaz? A molecada meteu o pé e deram de cara com Snork, o elefante, e Harley teve uma estratégia diferente. Começou a dançar na frente do elefante e pediu para ele ajudar os três, pois ele era diferente. E parece que deu certo e iriam sair com o elefante de lá, já Paige teve que fugir e se esconder do leão, dentro da piscina de bolinha, encontrando Rebecca morta, mas depois foi resgatada por Austin. Eles não conseguiram ligar para a polícia, pois parece que o telefone fixo foi desligado e todos os celulares foram destruídos. Então foram até Cal, o técnico, e sabia como desligá-los, mas segundo ele não dava para fazer isso, pois eles iriam seguir a programação até o fim. E aí descobriram que embaixo do estúdio tinha túneis onde os Bananas Splits iriam fazer o seu show. Então Beth desceu para salvar o seu filho, só que Pop ficou para trás e viu uma fantasia diferente. Segundo Cal, ele estava criando uma irmã coruja para os seus irmãos. Então ela, por sua vez revoltada por ter perdido o namorado, colocou a máscara e a luva e pegou um martelo. Quebrou o cadeado e sem piedade se vingou de Cal por ele ter matado seu namorado. Ali nos túneis eles acharam todos os adultos do show mortos e parece que todos os pequenos foram levados. E quando chegaram no palco dos animatrônicos, estavam fazendo o show para todos e a molecada estava presa por cadeados. O show era bem sádico e cruel e o plano de Beth era soltar todo mundo. Depois de zoarem Steve o queimando, iriam fazer isso com o presidente Andy, mas assim que Snork o elefante trouxe Harley e Zoe, o garoto fez uma pressão psicológica no elefante e ele deixou as chaves com o garoto. E o que fizeram com Andy foi o Banana Split, na verdade foi puxar o malandro, deixando apenas o cotoco para trás. Enquanto isso acontecia, a molecada se soltou e Beth pediu para todos correrem dali, que ela iria enfrentá-los apenas com uma chave, que até conseguiu dar umas porradas no Beagle até tirar sua máscara, mas Drooper, o leão, pegou Beth e depois iria matá-la na sequência, mas Austin, seu filho, chegou a tempo e com o pé de cabra conseguiu desligar o Beagle, só que mesmo assim Drooper iria matar Beth, só que Harry jogou a varinha mágica, e claramente era uma arma, e ela colocou na boca do leão e assim desligou mais um animatrônico. Eles estavam crentes que tinha acabado e iriam embora, mas assim que chegaram no corredor foram surpreendidos por Bingo, o gorila, mas Snorkel estava do lado de Harry e começaram a lutar. Numa luta de robôs até a morte, porém o que rolou aí foi um monte de fios sendo puxados e a cabeça do Bingo sendo partida. Só que dessa luta aí os dois iriam morrer e Harry disse ao elefante que ele sempre foi o seu favorito, e assim o elefante foi desligado. O prédio então foi cercado pela polícia e ambulâncias e todos estavam recebendo os cuidados, só que Mitch ainda estava vivo e pedindo desculpas para Beth, dizendo que tinha sido atropelado e foi um erro e que sempre a amou. Mas o que esse mané ganhou aí foi um baita soco na fuça e ela queria o divórcio. E ele foi o único que ficou para trás depois que as ambulâncias saíram e adivinha só, foi atropelado por Pop, que parece que pirou, levando os animatrônicos juntos com ela e parece que o Beagle ainda estava vivo. Terminando assim The Banana Splits Movie, filme de 2019, e eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis, fui!